E a nossa aula de hoje é de geometria. Nós vamos ver 3 temas, criançadas: linha simples e não simples, reta e segmento de reta, retas paralelas e concorrentes, ok? Observem as linhas abaixo. Nós temos aqui linha aberta, temos aqui uma linha reta, temos aqui uma linha curva aberta, temos aqui outra linha também aberta, temos aqui mais linhas fechada, temos aqui também outra linha fechada. Agora observem estas linhas aqui. Olha só, vocês perceberam alguma coisa de diferente entre esses primeiros exemplos e esses aqui? Vejam bem, essas linhas aqui, retas ou abertas, curvas abertas ou curvas fechadas, elas não têm nenhum cruzamento de linha. Enquanto nesses 2 exemplos, as linhas cruzam entre si. Acontece um ponto aqui onde há o cruzamento de linhas. Então, as linhas, mesmo que elas sejam retas, abertas, curvas abertas ou curvas fechadas, e não há cruzamento de linhas, eu falo que são linhas simples. Agora, as linhas que acontecem o cruzamento das linhas, eu falo que são linhas não simples. Fácil demais, não é? E antes da gente continuar, crianças, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Então vamos lá, vamos ver a definição do que é reta. Alguém saberia me falar o que é uma reta? Lembra de linha? A linha não é reta? Então, é uma reta. Se fosse curva, não seria uma reta, né? Então vamos lá. Toda reta, ela é representada por uma letrinha minúscula. Eu vou chamar essa reta aqui de reta L. Eu tenho outros exemplos de retas aqui. Vou chamar essa de reta R, reta G e reta H. Agora, o mais importante para entender o que é uma reta. Toda reta, ela é formada por infinitos pontos. Ela é infinita e ela é ilimitada. Veja só que eu tenho 2 pontos aqui nessa reta. O ponto A e o ponto B. Mas depois do A, ela é infinitamente para aquele lado, infinita e ilimitada para aquele lado, infinita e ilimitada para esse lado também. Então, eu posso dizer que na minha reta L, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, sendo que a minha reta vai infinitamente do ponto A e infinitamente também do ponto B. Olha só, eu tenho aqui 2 pontos agora, o C e o D. Será que eu posso traçar uma reta aqui em cima desses pontos? Vamos ver? Vou pegar aqui o auxílio da régua, vou colocar dessa forma, senão eu não vou conseguir traçar. Opa! Olha só, então aqui eu tracei uma reta. Eu posso chamar essa reta aqui de reta I, pode ser reta I. Vejam que ela passou pelos pontos C e passou pelo D, mas ela é infinita e ilimitada para esse lado, infinita e ilimitada para esse lado também. Isso, então, é uma reta. A reta, opa, tem um errinho aqui, ó. Aqui a gente vai representar com letra maiúscula esses pontos aqui. O nome da reta, que é com letra minúscula, representado com letrinha minúscula.
Então, nós podemos dizer aqui que essa reta é uma reta, né, que passou pelos pontos C e D. A setinha é só para indicar que é ilimitada e infinita, tanto desse lado, ilimitada e infinita desse lado aqui também. Então, vocês já sabem que uma reta nada mais é do que uma linha reta e que toda reta é formada por infinitos pontos. Toda reta é infinita e ilimitada. E um segmento de reta? O que seria então um segmento de reta? Vamos descobrir? Olha só, nós temos aqui a reta R, é isso? Ilimitada por esse lado e limitada por esse lado, infinita pelos dois lados. Mas se eu fizer isso daqui, fizer assim e assim, o que aconteceu? Eu não tenho mais uma reta, não é isso? Eu tenho aqui uma parte da reta e essa parte está compreendida entre o ponto A e o ponto B, ou seja, essa parte da reta, ela tem começo e tem fim. Eu estou apenas mostrando aqui uma parte da reta do ponto A até o ponto B. A isso aí eu dou o nome de segmento de reta. Olha só como é que fica a representação do segmento de reta. Olha só, o segmento de reta AB eu coloquei aqui e um pontinho do lado, outro pontinho do outro, para mostrar que ela é limitada, que o segmento de reta é apenas de um ponto até o outro. Nós temos aqui agora a figura de um triângulo. Um triângulo nós sabemos que tem 3 lados. Será que os lados desse triângulo formam segmentos de retas? Olha só, forma sim. Nós temos aqui, olha, o ponto A ao ponto B. Então, esse lado aqui formou um segmento de reta, AB. Eu tenho outro ponto de reta, outro segmento de reta, desculpa, aqui desse lado. Do ponto A, B até o ponto C. Outro segmento de reta, de B a C. E tenho aqui também do C ao A, outro segmento de reta, ou A ao C, é a mesma coisa, certo? Temos aqui também a figura de um quadrado. Esse quadrado ele tem 4 lados. Eu tenho o lado A, B, C e D. Vamos ver aqui? Olha só, desse ponto aqui, A, até o ponto B, eu tenho um segmento de reta AB. Do B até o C, eu tenho outro segmento de reta BC. Do C até o D, eu tenho outro segmento de reta CD. Do D até o A ou AD, eu tenho outro segmento de retas. Então, o segmento de reta é uma parte da reta. Crianças, vocês sabiam que as retas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de pontos que elas têm em comum? Nós vamos aprender hoje 2 dessas classificações, que são as retas paralelas e as retas concorrentes. Observem aqui a reta R e a reta S. Elas se cruzam em algum ponto? Olha só, se eu continuar essa reta aqui, se eu prolongar essa reta R, ou se eu prolongar essa reta S, elas não vão se cruzar. Portanto, elas não possuem ponto em comum. Se elas não possuem ponto comum, elas são retas paralelas. Vamos continuar observando aqui a reta A, reta B e a reta C. Porque como nós sabemos que a reta ela é ilimitada e infinita, para saber se ela vai cruzar ou não, eu tenho que prolongar, não é isso? Se eu prolongar essa reta aqui, ó, depois a reta B também,
e a reta C, elas não vão se cruzar. Portanto, eu falo que a reta A é paralela à reta B, que é paralela à reta C. Olha aqui a representação. Eu tenho aqui duas retas na vertical. Eu tenho a reta V e tenho a reta X. Vamos ver se elas são paralelas? Eu posso prolongar para cá, desse lado. Eu posso prolongar também desse lado. Se eu prolongar essas duas retas, elas não vão se cruzar. Elas não têm ponto comum. Então, a reta, eu posso dizer que a reta V é paralela à reta X. Ok? Agora, eu quero que vocês observem bem essas duas retas aqui. A reta O e a reta P. Elas estão se cruzando? Elas se cruzaram aqui em algum ponto? Elas se encontraram em algum ponto? Tem algum ponto comum? Não tem. Mas eu preciso ter certeza se eu prolongar essas retas, se elas terão ou não ponto comum. Vamos continuar essa reta aqui, ó. Se ela veio aqui, como é que seria a continuação dela? Seria aqui. Tá tortinho, mas dá para entender, né? Agora vamos ver a reta P. Se eu continuar ela aqui em linha reta, ela vai vir para cá. O que vai acontecer então? Se eu prolongar essas retas, lá na frente elas vão cruzar. Então, essas duas retas aqui, a reta O e a reta P, são paralelas? Não, elas não são paralelas. Vamos observar então agora essas retas? Eu tenho aqui a reta R e tenho aqui a reta S. Essas retas se cruzam em algum ponto? Claro que sim, né? Eu tenho aqui o ponto P, onde essas duas retas se cruzaram. Olha só, eu posso dizer que a interseção da reta R com a reta S está no ponto P. E quando duas retas se cruzam, eu classifico ela como retas concorrentes. Ou seja, elas se cruzam em um único ponto. Ok? Vamos analisar essas outras duas retas. Eu tenho a reta G e tenho a reta H. O que aconteceu? Elas se cruzaram aqui em um único ponto, que é o ponto B. Reta G, interseção com a reta H, se cruzam no ponto B. Então, eu posso dizer que a reta G e a reta H são retas concorrentes, porque elas se cruzam e num único ponto, ok, pessoal? Porque se a gente continuar aqui, prolongar aqui, prolongar nessa extremidade e nessa aqui também, elas não vão se cruzar mais, elas se cruzam num único ponto. E quando as retas possuem um único ponto em comum e se cruzam, é lógico, eu chamo de retas concorrentes. Viram então a diferença das retas paralelas com as retas concorrentes? Paralelas não se cruzam, nunca, mesmo com prolongamento. Retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Muito fácil, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento dessa aula, que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!